A interpretação dos sonhos por Sigmund Freud, a relação dos sonhos com a vida. O julgamento simplista de estar desperto, feito por alguém que tem acabado de acordar, presume que seus sonhos, mesmo que não tenham eles próprios vindo de um outro mundo, ao menos o haviam transportado para o outro mundo. O filósofo Burdak, a quem devemos um relato cuidadoso e perspicaz dos fenômenos dos sonhos, expressou essa convicção num trecho muito citado. Nos sonhos, a vida cotidiana, com as suas dores e prazeres, alegrias e mágoas, jamais se repete. Pelo contrário, os sonhos têm como verdadeiro objetivo libertar-nos dela. Mesmo quando toda essa mente está repleta de algo, quando estamos dilacerados por alguma tristeza profunda, ou quando todo o nosso poder intelectual se acha absorvido por algum problema, o sonho nada mais faz do que entrar em sintonia com o nosso estado de espírito e representar a realidade por meio de símbolos. No mesmo sentido, fala efetivamente em sonhos complementares e os descreve como um dos benefícios secretos da natureza autocurativa do espírito. Strumpel afirma praticamente a mesma coisa em seu estudo sobre a natureza e a origem dos sonhos, uma obra ampla e merecidamente tida em alta estima. O homem que sonha fica afastado do mundo da consciência e da vigília. Nos sonhos, pode-se dizer que a nossa recordação do conteúdo ordenado da consciência de estar desperto, do seu comportamento normal, está completamente perdida. E, de novo, escreve que nos sonhos a mente é isolada, quase sem memória do conteúdo e dos assuntos comuns da vida de estar desperto. A grande maioria dos autores, contudo, assume o ponto de vista contrário quanto à relação entre os sonhos e a vida cotidiana. Assim, Hafner, em primeiro lugar, esclarece que os sonhos dão prosseguimento à vida diária, à vida de estar desperto. Nos sonhos se associam regularmente as representações que estiveram em nossa consciência um pouco antes. A observação cuidadosa quase sempre encontra um fio que liga o sonho às experiências anteriores ou de véspera. Contradiz especificamente o iniciado por Burdak, que acabo de citar, pois muitas vezes e aparentemente na maioria dos sonhos pode-se observar eles que de fato nos levam de volta a uma vida comum e nos liberta dessa vida comum. Jansen, em seu livro de psicologia, observa mais extensamente: o conteúdo de um sonho é invariavelmente mais ou menos determinado por sua personalidade individual, a personalidade daquele que sonha, por sua idade, sexo, classe, padrão de educação e estilo de vida, e também pelos fatos e experiências da sua vida pregressa. A atitude menos comprometedora sobre essa questão é adotada pelo filósofo Mas e citada por Einstein. A experiência confirma nossa opinião de que sonhamos com mais frequência com as coisas em que se centralizam as nossas paixões, e isso mostra que as nossas paixões devem ter influência na formação dos nossos sonhos. O homem ambicioso sonha com lauréis, com as coisas que conquistou ou imagina ter conquistado, ou aqueles que ainda tem que conquistar. Já o apaixonado se ocupa em seus sonhos com o objeto das suas doces esperanças. Todos os desejos e aversões sensuais adormecidos no coração podem ser algo que se coloque em movimento, fazer com que o sonho brote das representações que estão associadas com eles, ou fazer com que essas representações intervenham num sonho já presente. A mesma concepção foi adotada na antiguidade, quanto à dependência do conteúdo dos sonhos em relação à vida desperta. Radstock relacionou-os como antes de iniciar uma expedição contra a Grécia e recebeu judiciosos conselhos de natureza desencorajadora, mas foi sempre impelido por seus sonhos a prosseguir. Alquiartabano, o velho e sensato intérprete persa dos sonhos, observou-lhe pertinentemente que, por via de regra, as imagens dos sonhos contêm aquilo que o homem em estado desperto já pensa. O poema didático de Lucrécio diz: todos os sonhos aderem às suas paixões e o que mais lhe importa, além dos conteúdos que não temos conhecimento.
Já Cícero escreve exatamente no mesmo sentido que Mauri, alguns anos depois. O conteúdo remanescente dos sonhos são movidos nas mentes e são movidos por observação do que pensamos ou a forma como agimos. A contradição entre esses dois pontos de vista sobre a relação entre a vida onírica, ou seja, fantasiosa ou fora da realidade, e a vida de quem está desperto, parece ser um fato insolúvel. A essa altura se torna relevante repensar e analisar outras opiniões, como a do autor Hildebrand, que acredita ser completamente impossível descrever as características dos sonhos, salvo por meio de uma série de contrastes que parecem acentuar-se em contradições. O primeiro desses contrastes, ele escreve, é proporcionado, por um lado, pela completude com que os sonhos são isolados e separados da vida real, e por outro, por sua constante imbricação e por sua constante dependência mútua. O sonho é algo completamente isolado da realidade, experimentada na vida de quem está acordado ou desperto, algo que se poderia dizer como uma experiência hermeticamente fechada em sua própria realização e separada da vida real por um abismo intransponível. Ele nos liberta da realidade, extingue as nossas lembranças normais dela, e a essência nada tem a ver com a sua história real. E Delbrand prossegue demonstrando que, como adormecemos, todo o nosso ser e as nossas formas de existência desaparecem, por assim dizer, como se fossem um alçapão invisível. Então, talvez o sonhador empreenda assim uma viagem marítima até Santa Helena para oferecer a Napoleão o que ali se encontra prisioneiro, uma barganha primorosa em vinhos e mosela. Os sonhos são recebidos com extrema facilidade. O imperador também recebia esse tipo de sonho, e ele chega a quase lamentar-se quando acorda e a sua curiosa ilusão é destruída. Mas comparemos a situação do sonho, prossegue Delbrand, com a realidade. O sonhador nunca foi negociante de vinhos, nem jamais desejou ser. Nunca fez uma viagem marítima, e se fizesse essa viagem, como citei acima, a Santa Helena, seria o último lugar do mundo que ele escolheria para viajar. O sonhador do sonho informado acima nutre um sentimento de simpatia para com Napoleão, mas ao contrário, um violento, e é um ódio antipatriótico. E além disso, ele nem sequer teria nascido na mesma época que Napoleão morreu na ilha, de modo que ter qualquer relação pessoal com ele estaria além dos limites da possibilidade. Assim, a experiência onírica ou fantasiosa parece algo estranho, inserido em duas partes da vida perfeitamente contínuas e compatíveis entre si. Contudo, prossegue Delbrand, o que parece ser o contrário disso é igualmente verdadeiro e correto. Apesar de tudo, o mais íntimo dos relacionamentos caminha de mão dada, creio eu, com o isolamento e a separação. Podemos dizer que o que quer que os sonhos ofereçam, seu material é retirado da realidade e da vida intelectual que gira em torno dessa realidade. Quaisquer que sejam os estranhos resultados que se obtenham, eles nunca podem de fato libertar-se do mundo real, e tanto as suas estruturas mais sublimes como também as mais ridículas devem sempre tomar um empréstimo em seu material básico, seja do que ocorreu perante os nossos olhos no mundo dos sentidos, seja do que já encontrou lugar em algum outro ponto do curso dos nossos pensamentos da Virgília. Em outras palavras, do que já experimentamos, externa ou internamente.